bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino, com 55 anos de idade. Sou pardo, cabelos grisalhos, tenho uma estatura alta de 1,81 m. Estou trajando calça jeans e uma camisa aqui amarela. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma grande viagem aí na biologia? Sabe o que é que nós vamos viajar hoje na biologia? Sobre ciclos biogeoquímicos. Nós vamos revisar aspectos importantes envolvendo os ciclos biogeoquímicos. Mas, Jonas, quais são esses ciclos biogeoquímicos? Ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. São ciclos extremamente importantes. São esses elementos químicos extremamente importantes, moléculas químicas extremamente importantes que ficam se reciclando no nosso meio ambiente. E é isso que nós vamos viajar agora com vocês. Quais são os ciclos, a importância de ocorrer a renovação desses ciclos aí, os ciclos biogeoquímicos que representam movimentos, como nós falamos para vocês, movimentos de elementos químicos, movimentos de moléculas químicas, por exemplo, a molécula de água, entre os seres vivos e a atmosfera, a litosfera, a terra, a hidrosfera, a água do nosso planeta. Os principais ciclos biogeoquímicos, não esqueça disso! Nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo e o ciclo da água aí que é de extrema importância para vocês. Beleza? Esses são os ciclos biogeoquímicos que nós não podemos esquecer justamente para a nossa prova da UEA. Beleza? Vamos viajar aí nesses ciclos biogeoquímicos? Viaja comigo agora nessa questão aí. Presta atenção. A amônia, NH3, é obtida industrialmente pelo processo de Haber-Bosch, que consiste na reação química entre o gás nitrogênio proveniente do ar e o gás hidrogênio. O processo ocorre em temperaturas superiores a 500 graus Celsius e pressão maior do que 200 atm. E pode ser representada pela equação química aí embaixo, que você está vendo essa equação química aí. Vamos continuar? Presta atenção aí. A amônia produzida por esse processo tem como base de suas aplicações a fabricação de fertilizantes para o aumento da produção agrícola. Na natureza, a amônia também é produzida tendo o ar como fonte de gás nitrogênio, que é assimilado, letra A, pelo micélio dos fungos filamentosos, letra B, pela respiração dos animais invertebrados que vivem no solo, letra C, por bactérias no solo e nas raízes de leguminosas, letra D, pelo processo de fotossíntese realizado por plantas e algas, letra E, pela decomposição dos tecidos dos seres vivos. O que vocês acham aí? Vamos aí aprender isso? Presta atenção nessa viagem do ciclo do nitrogênio que você está vendo aí comigo. O primeiro passo que nós temos aí nesse ciclo é a fixação desse nitrogênio. Olha aí, tu vai perceber nesse ciclo aí que nós vamos mostrar para vocês, primeiramente a fixação desse nitrogênio, e ela é fixada pelas bactérias que estão nas raízes de leguminosas. A gente não vive sem bactérias, porque as bactérias são elas que absorvem o gás que está em maior quantidade na atmosfera, que é o nitrogênio. Beleza? Aí, em seguida, vai ser transformado esse nitrogênio em amônia, não é verdade? Em seguida, você sabe que foi transformado em amônia aí esse nitrogênio. Então, é extremamente importante que você não pode esquecer. Nós temos aí a amonização, que ocorre pela decomposição da matéria orgânica que está no solo, liberando assim o NH3. Que combinado com água forma o íon NH4, o famoso amônio. Tá? Uma outra etapa que a gente não pode esquecer é a nitrificação, que ocorre em duas etapas. Primeiro, a nitrosação, feito por bactérias nitrosomonas, transformando o amônia em nitrito, NO2, que não serve para as plantas. As plantas não gostam desse NO2. Por isso, a segunda etapa, a nitratação,
ocorre onde as bactérias nitrobacter, por oxidação, transformam o nitrito em nitrato, esse NO3, e aí sim, esse NO3 vai ser absorvido pelas raízes das plantas aí. A última etapa, a gente não pode esquecer, que é justamente a desnitrificação. É quando as bactérias desnitrificantes transformam o nitrato, que é o NO3, em nitrogênio, mandando novamente esse nitrogênio para onde? Para a atmosfera. Vocês viram aí essa animação? É extremamente importante e agora dá para você responder aí. Qual é a resposta aí, Jonas? Resposta da questão do ciclo do nitrogênio que nós vimos aí com vocês agora, esse ciclo de extrema importância que você não pode esquecer. E a resposta dessa questão é a letra o quê? Letra C, né? Por bactérias do solo nas raízes de leguminosas. Gente, não esqueçam de uma coisa, as bactérias, elas são mais benéficas do que maléficas, beleza? Nós não conseguiríamos viver sem as bactérias. Por quê? Porque são elas que conseguem fixar o nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio é o gás que está em maior quantidade na atmosfera, mas nós não conseguimos absorver esse nitrogênio. Quem é que absorve? As bactérias que estão lá nas raízes das leguminosas. Essas bactérias absorvem esse nitrogênio, vão transformar, como nós vimos, esse nitrogênio de nitrito para nitrato, para que as raízes desses vegetais consigam absorver esse nitrato, consiga absorver esse nitrogênio. Aí você me pergunta, e como é que eu adquiro o nitrogênio? Através de quê? Se alimentando desses vegetais, se alimentando dessas leguminosas, ou o boi vai lá e come esse vegetal e você depois vai e come o boi. Então você percebe que o nitrogênio que a gente absorve, nós absorvemos de forma indireta. Por isso que a gente não consegue viver sem as bactérias. Sabe por quê? Porque o nitrogênio é elemento extremamente importante na produção de proteínas. Para que eu possa produzir proteínas no meu corpo, eu necessito de nitrogênio. Nitrogênio é um elemento químico extremamente importante para a formação de aminoácidos, que são as unidades monoméricas de uma proteína. Então, eu preciso de nitrogênio? Sim, mas quem absorveu esse nitrogênio foram as bactérias. Transformaram esse nitrogênio para que o vegetal pudesse absorver esse nitrogênio. E aí a gente vai se alimentar desse vegetal, o boi vai se alimentar desse vegetal e a gente come o boi. Então a gente vai ingerir o nitrogênio de forma indireta, como eu já havia falado isso para vocês. Então não esqueçam disso, da importância das bactérias. Bactérias são muito benéficas aí, beleza? Você sabe que no nosso intestino nós temos bactérias extremamente importantes, que nos protegem e nos produzem a famosa vitamina K, vitamina extremamente importante no processo de coagulação sanguínea. Gente, cuidado aí com o ciclo de nitrogênio, a nitrificação, desnitrificação, nitratação, cuidado com isso. Dê uma olhadinha que é extremamente importante para o seu vestibular da UEA. Vamos continuar nossa viagem na biologia? Dentro de ciclos biogeoquímicos, viaja comigo aqui agora, olha só. O aquífero Guarani, é o maior, é a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. E um dos maiores sistemas aquíferos do mundo. Sua recarga natural, anual, principalmente pelas chuvas, é de 160 quilômetros cúbicos por ano, sendo que desta 40 quilômetros cúbicos ano constitui o potencial explorável sem risco para o sistema aquífero. Sua área de recarga é a mais vulnerável e deve ser objetivo de programas de planejamento e gestão ambiental permanentes para se evitar a contaminação da água subterrânea e subexplotação do aquífero. Então, vamos lá, vamos continuar nossa viagem. Olha só, sobre o aquífero e o ciclo da água, pode-se dizer que, letra A, a água acumulada no aquífero Guarani, se não extraída pelo homem, permanece indisponível para a realização do ciclo da água? Letra B, sendo reabastecido continuamente com água da chuva,
O aquífero Guarani é uma fonte inesgotável de água, sendo desnecessário o controle de sua exploração? Letra C. Quando a água do aquífero Guarani é utilizada para irrigação da lavoura, passa a compor o ciclo longo da água? Cuidado! E a letra D. As águas do aquífero Guarani são de excelente qualidade para o consumo doméstico, pois esse depósito é abastecido por rios antes não poluídos? Letra E. As águas do aquífero Guarani são de excelentes qualidades para o consumo doméstico, pois esse depósito é abastecido por rios antes não poluídos aí. Letra F, assim como o petróleo, as águas dos aquíferos Guarani constituem um recurso subterrâneo não renovável? Vamos ver aí qual é a resposta dessa questão? Letra C. Quando a água entra no aquífero Guarani, é utilizada para a irrigação da lavoura. Opa, não esquecer que lavouras são seres vivos. Passa a compor o ciclo longo da água. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente fala do ciclo da água, você tem o pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água. Quando a gente fala em pequeno ciclo da água, só envolve a água. A água dos rios evaporam, condensam, precipitam. A água dos rios evaporam, condensam, precipitam. Esse é o pequeno ciclo da água. Mas quando se fala em grande ciclo da água, envolve aí os seres vivos. Envolve, por exemplo, os vegetais, que pelas suas raízes eles estão absorvendo água, e essa água, esse vegetal também vai transpirar, essa água do vegetal vai evaporar para ocorrer o processo de condensação. E nós também temos os animais bebem essa água, os animais vão defecar, os animais vão urinar e vão liberar água, essa água vai evaporar, né? Ocorrendo aí o ciclo da água. Então, não esqueçam que quando a gente fala de ciclo da água, nós vamos envolver o pequeno ciclo e o grande ciclo, que é de extrema importância. Também não podemos esquecer, gente, o ciclo do carbono. Cuidado com isso. Ciclo do carbono é extremamente importante. Você não pode esquecer dois fatores que eu vou falar para vocês sobre o ciclo do carbono. Absorção, né? Aonde que o carbono ele é absorvido? Sabe aonde? Na fotossíntese. Porque o vegetal, para realizar a fotossíntese, ele vai precisar de quê? De CO2, ele vai precisar de quê? De água, e ele vai precisar de luz solar. São os três fatores importantes para aquele vegetal realizar a fotossíntese. Então, quer dizer que esse vegetal está absorvendo carbono, porque ele está absorvendo CO2. A eliminação de carbono. Quando é que a gente elimina carbono? Na respiração. Quando a gente está expirando, nós estamos liberando CO2. Na combustão, numa queima, se libera CO2 também. E no processo de decomposição, também estamos liberando CO2 aí. Beleza, pessoal? Nós vimos com vocês aí os ciclos biogeoquímicos extremamente importantes para a sua prova. Beleza? Então, na aula de hoje, o que é que nós vimos? Ciclos biogeoquímicos, assuntos extremamente importantes para o seu vestibular da UEA. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais.